Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui, né, Clícia? Tudo bem com você? Tudo bem, Daiane. Que bom, a Deise já está aqui também. Tudo bem, né, Deise? Certo, graças a Deus. Gente, GoFlix com ela inicia agora um bate-papo muito incrível. Desde já, sempre agradecendo aqui os nossos patrocinadores, né? Nick Turbo Telecom, Petroposto, Óticas Gabi, Açaí Forte, tá bom? E se você quer fazer parte aqui, né, do nosso time de anunciar a sua empresa, o seu serviço, pode falar comigo, com a Clícia, Valneides, o Charles, tá bom? Que a gente explica tudo, te manda aí pelo WhatsApp ou vai até você. Pessoal, hoje a gente recebe aqui essa pessoa incrível, né? A Deise Silva. Bem-vinda, Obrigada, Deise, né? Ao GoFlix Podcast com ela. Ela é pedagoga, gente, especialista em autismo e mãe atípica, né? Vai iniciar aqui, gente, proclamando, né, um poema para a gente relaxar. Ai, a gente entra nervoso, gente. Aí a gente ri, aí relaxa, né? Ou não? Sim. Olha, bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre autismo. Parabenizo o trabalho de vocês, acompanho aí algumas, né, edições e eu fiquei assim muito feliz de vocês terem essa iniciativa, né? E por eu estar aqui para falar sobre autismo, um pouquinho que eu sei, para quem sabe conseguir contribuir com mães, com educadores, né, com as crianças com autismo. Muito obrigada. É isso. Que bom que você aceitou. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. E para começar, vamos fazer uma mini biografia, uma autobiografia de quem é Deise Silva. Nossa. Ó, quando a gente pensa em falar da gente mesmo, foge, né? Porque é tanta coisa, passa um filme. Mas, assim, por exemplo, Deise é uma pessoa comum, é uma bagoiana, não sei se vocês conhecem esse termo, eu sou baiana, criada aqui no Goiás. Filha de Didi da Selg, que é assim que meu pai é conhecido, lá onde a gente morava, em Santa Terezinha, onde ele ainda reside, e da Erenilda, pessoa simples, comum, né? Assim, e minha criação foi uma criação assim voltada para as leis cristãs, com princípios e valores, né, as quais eu trago para minha família, tento criar os meus filhos e repasso por onde eu ando, né. E assim, sou uma pessoa bastante temente a Deus, que é Ele que rege a minha vida. E eu sigo em frente, assim, acreditando na humanidade, acreditando que Deus possa sempre nos conduzir em tudo que a gente precisa. E eu hoje sou pedagoga, não pensei em ser pedagoga, né? Nunca passou pela minha mente, mas fui fazer. Depois, quem sabe, ainda conta essa história. Mas o fato é que a pedagogia me intensificou na vontade de ser mãe. Então, hoje eu sou esposa, eu sou mãe, esse sonho é realizado por eu ter uma família, ter essa constituição tão incrível que é divina. E sigo como toda mãe, como todas as mulheres, com os desafios diários, tentando trabalhar, tentando ensinar os filhos, educar, viver bem com o esposo, com a comunidade. Então, não tem nada de muito excepcional, bem simples mesmo. Uau, que bom. Começando também, a gente usa um termo, a gente usou esse termo no seu convite. O que é uma mãe atípica? Eita! Curiosa também para saber. Posso tirar aqui o pergaminho, porque é muita coisa, né? Vai. Então, o termo atípico, né, é utilizado assim, a ciência utiliza para a questão neurológica, né? Então, tem as pessoas que são neurotípicas e as neuroatípicas, que elas estão ali fora de um padrão, né? Elas agem de uma forma fora do esperado. E a mãe atípica, ela existe por conta da sua cria, né? Que ela vem com especificidades diferentes, das quais a gente não tem conhecimento, né? Hoje, assim, tem muitos debates, tem se falado muito sobre autismo, mas a mãe, quando ela depara com a criança que ela não consegue compreender, que ela vê que aquela criança não está alcançando, né, o seu desenvolvimento numa faixa etária que deveria. Então, ali já começa toda a questão atípica da vida, porque você precisa buscar conhecimento de algo que você não tem vivência, você busca na sua rede de apoio, nos seus familiares e amigos, e não tem pessoas que têm aquele conhecimento. E aí começa toda uma questão atípica, porque a mãe atípica é atípica por quê? Porque o sono dela é atípico.
é totalmente diferente, porque já é desafiador. Uma mãe, ela já quase não tem, né, essa questão de um sono prolongado. E a mãe atípica é mais ainda. Isso é intensificado na 10ª potência. Uau. Então, na questão de você ensinar seu filho, também é totalmente atípico, porque eu sou mãe atípica, mas antes eu sou mãe típica, então eu vivi a maternidade típica esperada. Minha filha Cecília é a minha primogênita, linda de viver, te amo, filha, tá? Não te esqueci. A flor mais linda do meu jardim. E então, a Cecília me apresentou a maternidade de forma como a gente se espera. Então, foi uma criança que foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, e eu pensava assim, quando a Cecília tiver 2 anos, a gente vai fazer tal coisa. E ela já estava com 1, então ela alcançava o marco e a gente fazia. A Cecília vai gostar de brincar, será de tal coisa? Então, assim, tudo dentro do esperado. E na maternidade do Daniel foi atípico, porque tudo que eu sabia em relação a uma criança de desenvolvimento e o que eu apliquei na Cecília, nele não funcionou. Então, foi atípico, porque eu precisei buscar como que esse menino aprende, como que ele iria olhar para mim, porque ele não me olhava, como que eu vou chamar a atenção dele, como que essa criança... por que ele não consegue pegar no copo, levantar esse copo, trazer até a boca, girar e beber água? Ele não conseguia fazer isso até os 2 anos de idade. Então, isso é muito atípico. E é atípico porque os nossos sentimentos são atípicos. A gente sente mais... como vou dizer assim, mais medos, porque toda mãe tem medo do futuro do seu filho. E a mãe atípica, ela tem medo do futuro não longínquo apenas, mas de amanhã. E será que amanhã como ele vai estar? Porque tem todas as questões que ele pode desencadear crises. Mas o que desencadeia crise nesse menino? Por que ele chora sem parar? Por que parece sofrer e não dar uma birra? Não é uma birra, isso é um sofrimento. Então, é tudo muito atípico, são muitas perguntas, muitos questionamentos. A gente não consegue mensurar até que momento essa criança vai conseguir dormir bem, se ela vai comer. Por que ela não gosta de comer bolo? Por que o meu filho não consegue tomar um sorvete? Aí vem as questões sensoriais, que você precisa estudar sobre cérebro, sobre questões sensoriais, psicomotricidade. Você precisa sair estudando, agarrando tudo, aplicando no seu filho, e aí você ainda tem que ensinar a toda uma sociedade quem é seu filho, como que ele age, como que ele pensa, como que você pode chegar perto dele, se você pode tocá-lo, se não pode. Então, é tudo muito atípico, sabe? Então, é bem diferente mesmo. Então, acho que eu aprendi um termo novo aqui, porque a gente... ser humano é terrível, né? Não sei se eu vou estar errada, mas eu vou falar. Não, esse menino não é normal. A gente ouve, né, essas coisas. Então, acho que não existe esse termo, né? Normal, não normal. Não. Então, o certo é... Geralmente, atípico. você pode falar assim, por exemplo, eu sempre utilizo bastante, porque atípico não é todo mundo que tem esse conhecimento, que a né? gente tá aprendendo. Então, eu costumo dizer, ele não está fazendo de acordo com o esperado. Ou, assim, a gente está aguardando que ele faça, por exemplo, uma criança com 1 ano de idade, ela tem que ter, pelo menos, ali um vocabulário de 200 palavras. 1 ano e meio, ela tem que ter esse vocabulário. Então, isso, você pode falar assim, não está fazendo o que é esperado. Então, eu não uso a questão de normal, porque normal todos nós somos dentro da nossa anormalidade. Quem é normal, né? Verdade. Eu converso sozinha, eu conto os dedos, enfim. Nossa, eu tô doidona, então. Eita, Deus. Enfim, Vamos então, lá. né? Sim. Então, a gente costuma falar que não está fazendo algo esperado dentro da sua idade, da sua faixa etária. Então, o termo atípico eu utilizo mais quando eu vou falar com pessoas que já entendem alguma, mas assim, e com mães, né? As mães já sabem, assim, que elas vivem. Eu conheço o termo porque eu tenho uma amiga, irmã, que é mãe atípica. Então, eu aprendi muito, eu aprendo muito com ela. Um beijo, Carla, inclusive. Então, assim, esse termo é muito bonito, né? Ai, porque, assim, eu acho que inspira, né? Porque a maternidade é uma coisa, assim, já perto das mães, a maternidade é uma coisa que te transforma. Sim. E uma mãe atípica, ela ainda transforma e ela ainda vira uma leoa para transformar o mundo inteiro em prol do seu pequeno. Do pequeno. Né? Além do que, olha, uma mãe atípica, ela chora mais, ela dorme menos, ela tem mais dores de cabeça, ela tem, numa questão, vamos falar assim, de saúde, ela tem possibilidades, um exemplo, só para vocês, vamos fazer aqui uma analogia, inclusive isso está até publicado, o nível de estresse de uma mãe atípica, de uma mãe de uma criança autista, ela equivale a um soldado combatente em guerra.
E não porque ela vai combater o autismo e está em guerra com o filho. A questão é que, quando um soldado está em guerra, ele tem que ficar o tempo inteiro alerta. O que será que está por vir? Ele não dorme, ele cochila. Então, ele não sabe o que pode acontecer. E ele tem que prever a ação do inimigo. No nosso caso, a gente precisa prever o que vai desencadear uma crise no nosso filho. A gente tem que prever e antecipar para ele que ele vai ter que ir à escola, isso todos os dias. Que lá na escola ele tem que lembrá-lo. Tem um professor chamado tal, tem um coleguinha que ele gosta e tal, e ele vai fazer tal coisa. Se vai numa festa de aniversário, essa mãe tem que antecipar para esse filho e antecipar para as pessoas. Então, isso faz um nível de estresse muito grande, porque muitas mães, nesse caso, elas preferem se recolher com seus filhos, e ficam em casa e não saem, não tem vida social. Já é difícil para a criança ter uma interação social e a mãe não consegue também lidar com a criança ainda como um todo e ela não consegue lidar com a sociedade e às vezes ela acha injusto a sociedade às vezes cobrar do filho, porque não é fácil você ver o seu filho se aproximar de uma criança e a criança sair correndo. Ou uma criança se aproximar do seu filho, está conversando e o seu filho vira as costas para ela. Então, é uma série de situações. E esse nível de estresse traz para a mãe atípica problemas de saúde. Um dado científico de um estudo de que as mães de autistas, elas têm 5 anos de vida a menos do que uma mãe comum. Sabe? O índice de suicídio também existe... assim, quando a gente vai falar de sentimentos e emoções, essa mãe é uma mãe dolorida, uma mãe que sente dor o tempo inteiro. E ela geralmente ela é leoa porque ela precisa se defender. Isso está na mente dela. Uhum. Então, por isso é que eu falo que, no caso, as mães que eu atendo, as mães que eu converso, e eu falo para elas o seguinte: trabalhe a espiritualidade, porque essa é a base para você começar a trabalhar sentimentos e emoções. E, a partir daí, você vai trabalhar a sua saúde, que é o seu corpo, a sua mente. Eu fiz isso. Eu senti todos esses sentimentos aí, que eu acabei de mencionar, durante 3 anos. E, durante 3 anos, o meu filho não desenvolveu como deveria. Eu comecei a trabalhar com o Daniel quando ele tinha 1 ano de idade. Mas, se eu não tivesse me trabalhado, sabe aquela pausa? Tipo, não, eu preciso cuidar de mim. Eu estava com 90 quilos. Eu tinha esporão nos 2 calcanhares, bursite. Eu não conseguia levantar com meu filho no colo. Eu tinha a Cecília para cuidar. Eu atendia as clientes. Então, aí vai, eu sou vaidosa. E toda mulher, cada um tem o seu percentual de vaidade. E eu me via naquela situação, e aí o complexo de inferioridade, aí eu já me sentia culpada pelo autismo do meu filho, porque até um certo momento eu não tinha encontrado ainda sobre questões de causas e tudo. E a mãe sente muita culpa. Então, essa a mãe, culpa, naturalmente, ela sente culpa. Não é? Aí, quando é numa questão do autismo, porque a mãe atípica está me ouvindo aí, vai dizer, toda mãe atípica ela já ouviu uma palavra, uma frase de alguém, conhecido ou não, deve ter tomado alguma coisa na gravidez. Deve ter feito alguma coisa de errado. É duro, hein? Sabe? E isso passa pela nossa cabeça, só que, assim, passa, mas quando você ouve, aí fica. E aí você fica, será que eu fiz alguma coisa? Ou no puerpério, quando nasceu, será que um remédio que eu dei? Sabe? Isso fica como um looping na mente da mãe. Isso atrapalha muito na vivência da mãe com a família, com o esposo, com o próprio filho e com a sociedade, além de com ela mesma. Então, enquanto a mãe não trabalhar esse lado espiritual, emocional dela, para trabalhar o físico depois, para ela conseguir encher o pote, para tirar desse pote e trabalhar com o filho. Então, é bem complicado. Gratidão pelo seu tempo, dele estar dormindo, estar aqui com a gente, um bate-papo incrível aqui, gente. Você sentiu, gente? Você tá entendendo o que vai ser esse bate-papo? Então, você está passando por isso, né? Que está grávida, que nasceu esse bebê pequeno, que né, a gente não sabe como vai ser. Pega a visão. Fica aqui. E para começar também, Deise, o que é autismo? Vamos lá, o que é autismo, né? Se eu fosse falar hoje, por exemplo, é tão engraçado, porque
tem os termos técnicos e científicos que eu vou dizer aqui, mas autismo é muito mais do que eu vou falar aqui. Eu posso até falar o que eu penso sobre autismo. Sim. Então, autismo, ele não é doença. Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta de forma qualitativa e quantitativa as funções executivas. E ali dentro está o cognitivo, que faz dar sentido às coisas. Então, é como se tivesse uma falha nas sinapses, né, que ele não consegue se comunicar e levar uma comunicação de um neurônio para o outro. Então, por exemplo, a criança recebe uma informação e ela não consegue segurar essa informação por um tempo, e quando ela recebe também ela não sabe o que fazer com ela. Um bebê, naturalmente, ele chega, por exemplo, está ali, né, aquele cérebro, um HD limpinho, só captando tudo, e todas as informações que, por exemplo, sensoriais, né, o toque, o cheiro, os sons, ele vai captando, e ele consegue compreender que quando ele chora, a mãe vai dar uma mamar, que aquilo é bom e que ele gosta, enche a barriga, e ele dorme, enfim. E a criança, quando autista, bebê, ela não tem esse entendimento, ela não vai conseguindo ter essa compreensão. O meu filho, por exemplo, e claro que cada autista é diferente, tá? É único, mas eu vou falar a minha experiência. O Daniel, ele não chorava porque estava com fome. Então, eu tinha que adivinhar quando o meu filho tinha fome, eu tinha que adivinhar quando o Daniel tinha sede. Daniel, bebê, eu tinha que, por ele ter sido prematuro, ele foi um bebê grande para prematuro, e aí a energia dele acabava muito rápido quando mamar, por exemplo. Então, ele mamava ali 3 minutos, e ele se cansava. E aí ele dormia. E eu achava que ele estava dormindo. Até que as enfermeiras, a gente ainda no hospital, as enfermeiras, olha, seu filho não está dormindo, ele está desmaiando. Porque a glicemia baixava, porque acabava a energia, ele não recuperava e ele continuava naquele sono, dava fome. Eu pensava, uai, eu precisava que ele não tinha acordasse, reação, né, me dissesse que estava com fome, né? Porque a Cecília fazia. Então, não, você tem que ficar adivinhando, porque ele não tem essa compreensão. E hoje eu já sei que desde lá já tinha, e eu já imaginava que tinha algo diferente com o Daniel, né? Então, a criança, essa questão dele não conseguir compreender, e aí existe uma poda neural que todos nós temos uma vida inteira, que é, eu falo que é a faxineira do cérebro, e graças a Deus nós temos ela. Porque pensa, toda informação que chega, você não liberasse, como é que ia estar? Eu falo que a gente iria andar com a cabeça baixa, de tanta informação. Então, informações que chega até você e você não utiliza, a poda neural leva embora. Isso aqui não tem serventia para ela, então vamos eliminar, vamos dar espaço aqui para algo que importa. Só que o cérebro é tão fantástico que a gente tem a neuroplasticidade, que ela é onde que nos fala que o cérebro é elástico. Eu estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Assim, não tem que ser, né, para poder eu estou até entendendo. Né? Oh, meu Deus. Enfim, então, a neuroplasticidade vem em contraponto da poda, porque é a capacidade que o cérebro tem de reter novamente uma mesma informação que foi jogada fora, se você colocar aquela informação de novo. Então, perceba, se você faz um tratamento adequado para aquela criança de estímulos, de uma maneira com que ela retenha, fica ali um pouquinho, quando vem a neuroplasticidade, de acordo também com uma maturidade cerebral, que aos poucos vai acontecendo, a criança tem a possibilidade de reter aquela informação, de saber que ela tem que pegar no copo, segurar, sustentar e trazer. Então, por isso é que é tão importante a questão de diariamente, todos os dias, a repetição no autismo, porque tem essa falha de comunicação, não produz tantas sinapses, então você tem que estimular para vir mais produções de sinapses, para que elas consigam. Eu já vi até vídeos de sinapses, porque elas são tão lindas, eu falo, nas minhas palestras eu mostro elas, sou apaixonada nelas. E elas fica que, tipo assim, aqui tem os neurônios e as sinapses aqui, porque é aquela situação, né? Aí vem uma informação, tipo a cor amarela. Aí aqui recebe, nossa, tem uma cor amarela. Aí ele quer passar a informação para cá, mas não tem a ligação. Existe essa falha. Aí eu costumo brincar que eu falo assim, dá a impressão de que aqui fala assim, alô, 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 tem alguém aí? E a informação não vai, aí daqui não escuta. Só que quando vai os estímulos, eles começam a se aproximar. É como se eles vão esticando os bracinhos, porque eles são umas coisinhas assim, e vai esticando até que eles conseguem se comunicar. E a informação passa, chegou aqui uma cor amarela, passa para cá, cor amarela, vou passar para cá, que a galera está sem saber. Cor amarela.
né? Então, isso vai acontecendo. Aí, o autismo, nesse caso, ele... por essa falha, aí tem uma série de características. Por exemplo, a criança ela não consegue ter uma socialização. Por ela não ter uma compreensão do que está no ambiente, de pessoas, ela não tem interesse naquilo. Porque não faz sentido para ela. Percebe que a questão cognitiva está ali com prejuízo. Então, não faz sentido. O meu filho, por exemplo, ele ficava sentado horas de frente a uma parede. Um bebê de 1 ano. E eu não havia o que eu fizesse para essa criança olhar para mim. E eu, gente, mas tem algo... Então, assim, eu achei que o Daniel fosse surdo, depois achei que ele fosse cego, achei que ele fosse mudo. Eu ficava, assim, fazendo testes, isso ele bebezinho antes de 1 ano. Mas pensa, uma criança... Aí ele não me deu os braços, nem para ninguém, sabe o bebê para pegar? Então, ele não sabia, às vezes... E aí vai falar assim, então ele não queria o colo. Gente, aí onde eu falo sobre o autismo no meu olhar. A criança quer o colo. Ela sente o querer do colo da mãe, só que ela não tem a mínima ideia do que fazer. Aí, graças a Deus, a mãe pega, né? Num dado momento, e lógico, e sempre a mãe pega. Só que tem crianças, no caso do meu filho, ele não gostava que pegasse nele. E aí eu precisava pegá-lo, e eu não podia... O Daniel, eu falo que eu tive uma lacuna materna dele, que eu falo assim, ele me ignora. Como que pode uma coisa dessa? Ele está me ignorando. Então, assim, o banho era muito difícil por conta da água. Então, quando a água batia no corpo dele, e aí uma coisa vai vindo, a gente vai entendendo depois, ele já, com 4 anos, quando ele já estava falando, né, algumas palavras, e quando eu joguei água nele, sempre assim, devagarinho, porque eu sabia as questões sensoriais, mas ele disse, isso dói. Você tem noção? Uma água morninha caindo assim, e eu jogando devagar e ele falar que dói. Então, se você olhar o autismo pelo olhar da criança, porque a criança diz como é, só que a mãe não compreende, porque a gente está acostumado às crianças típicas. E aí vem a dor da mãe, vem toda uma situação para aceitar este filho, aceitar esse diagnóstico. E eu falo, aceitar o diagnóstico nem é o mais difícil. O mais difícil, na minha opinião, é aceitar a criança. Porque nessa aceitação, eu acredito isso de conversar com muitas mães. Eu ouvi de uma mãe, certa vez, e vou dizer aqui, não é apontando o dedo para ela, é só para a gente mensurar a dor dela. Ela disse para mim, eu entrei no consultório do médico com o meu filho e eu saí de lá com um papel e uma criança que eu não conhecia. Você tem noção do que um papel faz a diferença para a mãe, mas por quê? Por conta da dor, por conta do não saber o que fazer. Então, se deu um laudo e aí o médico já diz, e aí ela, pronto, agora eu não sei o que fazer. Os apoios, onde buscar ajuda, tudo tem que... E é uma montanha de coisas, porque quando você tem a certeza, porque eu digo que a mãe, ela sabe antes do diagnóstico, ela não quer aceitar, ou ela precisa, sabe, de uma bênção, ou de alguém falando, né? Até porque também as mães sabem, e ela comenta com alguém da família, e a família diz, não, eu ouvi isso. Para com isso, tem nada a ver e tal. E aí tira a mãe de um processo eu falo de investigação, que o processo de investigação, se tem autismo ou não, é o caminho para o processo da aceitação. Aí ele é cortado por alguém que quer dizer não, né? E aí mesmo. É o jeitinho dele. Eu recebi uma pergunta aqui, perguntando se seu filho tem transtorno de processamento sensorial, de uma mãe de autista também. Sim, olha, o Daniel, ele tem, assim, por exemplo, hoje ele já consegue pegar na água, ou, assim, brincar com a água, entrar na piscina, ele não entrava, né? Só que o Daniel não era, assim, como é que eu vou dizer? Ele tem, mas hoje é tudo trabalhado. Entendi. Então, ele não conseguia pegar... uma das coisas que eu fiz, eram testes para ver se ele era autista, era pegar uma vasilha de arroz. Menino ama enfiar a mão naquilo ali e jogar para cima. O Daniel não colocava a mão.
Ele não pegava, por exemplo, massinha. É como se tivesse uma agonia nas mãozinhas. Sim, porque é o seguinte, todos nós temos características de autismo. Só que você tem 2, você tem 3, eu tenho 5. Enfim, e a gente tem, mas não são características importantes que façam a gente ter dificuldade na nossa socialização, no nosso trabalho, enfim, né? Agora, quando isso está causando prejuízos, né? E aí sim, vai se imaginando autismo. Então, o Daniel, por exemplo, ele só come, ele ama arroz, feijão e carne. Ele não consegue comer certas coisas, mas, por exemplo, há 1 ano eu fui trabalhando para ele tomar sorvete. E é bem complicado, porque ele não gosta de nada melado, molhado e gelado. Oh, meu Deus. Aí eu pensava, como que uma criança vai passar a infância sem tomar um sorvete? Aí sei que não é o melhor alimento do mundo, né? Mas ele, a experiência. E aí eu fui trabalhando com o Daniel, e aí eu já dou uma dica para essa mãezinha aí, para trabalhar essas questões sensoriais, trabalhar o corpo. E aí eu trabalhei psicomotricidade com ele, e trabalhando o corpo, eu fui trabalhando progressões para ele conseguir experienciar. Vamos experimentar tal coisa? Ele não queria, mas eu experimentava, a Cecília experimentava. E aí ele vendo a reação de vocês, ficava assim. Só que isso é um processo lento, muito lento. E assim, quando você tem o entendimento de que isso aqui é isso aqui, então você vai sem cobranças com a criança, e essas questões sensoriais, você consegue ir trabalhando. Então, hoje o Daniel come bolo. Ele não come frutas, por exemplo, mas ele aceitou um cookie de banana, inclusive eu até postei lá no Instagram, e ele está tão assim, sem querer por exemplo, ele já está querendo ser político. Porque geralmente eles não têm esse filtro, esse status social, e eu estou trabalhando isso com ele. Então eu fiz o bolinho, falei, olha, a mamãe fez para você e para Cecília, e é uma delícia. E é cookie de banana. E aí ele viu, a Cecília comeu, e eu botei umas gotinhas de chocolate, a Cecília comeu aquela coisa, e eu comi também, e ele... Aí eu falei, aceita, Daniel? Aí eu fui filmar, né? Aí ele foi, pegou, ele colocou na boca, assim, fez um maior cara, tá gostoso? Ele, delícia. Vou beber água. E correu e foi tomar água. Comeu outro? Não. Mas para mim é uma vitória muito grande. Ele falou, eu falei, você sentiu o gosto da banana? Ele falou assim, sentiu, sabe? Aí ele sentiu e ele disse, eu não gosto de banana. Ou seja, ele não gosta mesmo, né? Então, pronto. Mas, assim, se você for trabalhando aos pouquinhos e trabalhar muito essa questão de experimentar, de subir, de cair, a mãe fazendo, enfim, vai ajudar muito nessa questão sensorial. Ajuda bastante. É a repetição, né? Repetição, todo dia. A importância da repetição. Abril foi estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, como Abril Azul, para a conscientização das pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno de espectro autista. É TEA que fala? TEA. Qual a importância desse mês de abril? É bem emblemático, né? Que eu falo assim, para tudo que você quer dar uma ênfase de trazer conhecimento, tem que haver uma data, né? Assim, a gente fala sobre autismo, eu falo o ano inteiro, todo mundo fala, a gente vai falando, mas quando você tem uma data, eu acho importante, porque aí são várias esferas da comunicação falando daquele assunto. Então, ele tem uma capacidade de chegar em mais pessoas, nas pessoas que necessitam da informação por ter a vivência e das pessoas que necessitam por aprender a viver. Porque a gente sempre acha, tem pessoas que falam, não querem saber desse assunto, não tem muita importância, até porque não tem ninguém na família, ninguém próximo. Mas, quando ele começa a entender sobre autismo, porque alguém falou as características em adulto, ele fala, cara, eu conheço 2, 3 pessoas que é autista. Cara, eu sou assim. Até assim. E hoje tem muitas pessoas descobrindo ser autista na fase adulta, 40, 50 anos, né? Então, e é importante, porque também assim, quando já está na fase adulta, tem pessoas que são autistas e elas não sabem que são, e elas não se identificam no meio.
elas não se sentem pertencentes a uma tribo, por exemplo, que a gente tem essa necessidade de pertença, né, de algum lugar, de grupos, e ele não se sente inserido, não se sente acolhido. Geralmente aquela pessoa que é mesmo deixar de lado porque ela é inconveniente, ou porque alguém acha que ela é grossa, ou porque acha, enfim, uma série de coisas. E quando ela entende que tem a possibilidade dela ser autista, e ela procura um profissional, e ela tem esse diagnóstico, para ela é um ufa. O índice de suicídio em pessoas que estão dentro do transtorno e que não sabem que são autistas é grande. Até as que sabem, né? E aí eu falo que quando o tratamento ele tem que ser feito para a pessoa, mas as pessoas que convivem também têm que passar. Elas têm que entender de como lidar. Porque não adianta também a pessoa só saber o lugar dela no mundo, mas aí os demais não a aceitam daquela forma, né? Porque o ser humano tem muito de querer mudar o outro. A gente não olha para si, para dentro, e fala, eu vou mudar nisso para melhorar, para eu ter um relacionamento com X pessoa. Não, eu preciso que aquela pessoa mude, ela tem que mudar, ele tinha que ser melhor, ele tinha que, né? Gabriela, é tipo isso, né? Desse jeito. Então, é importante esse mês, porque vai trazendo muita informação. Tem muita informação na internet e tem muitas que não são fidedignas, né? A gente vê informações errôneas chegando longe, e quando a gente tem um mês de intensa publicidade falando sobre as características, falando tudo, falando as questões, enfim, ajuda muito até os outros falar, não, então aquilo que eu ouvi parece que não está, né? E, enfim, então eu acho super importante, até também para que possa ajudar na questão da inclusão, né? Às vezes a pessoa acha que a inclusão é só você saber e você aceitar de não criticar. Isso não é inclusão, isso aí é o mínimo do respeito, né? Então, quando vai tratando, por exemplo, muitas escolas costumam trazer pais para as escolas nesse mês, para conversar, e isso ouvem, né, as famílias, quais são suas dificuldades, o que está acontecendo, os seus desafios com a sua criança. A escola abre um espaço para debates, né, entre os professores, cada quem trazendo. Eu fiz mesmo um treinamento numa escola recentemente, foi ótimo, sabe? Amanhã eu já falando aqui, mas sim, amanhã estarei lá em Barro Alto falando para os pais das escolas, né? A gente vai ter um bate-papo lá também. Então, assim, o que eu acho bacana? Porque não é só também um monólogo, né? Então, eles também trazem para mim. E, assim, a gente vai trocando informações, a gente vai trocando experiências, histórias, porque a mãe atípica, a família atípica, ela é solitária. E ela é solitária não porque assim, a sociedade também a abandonou, mas porque ela se recolhe. Ela também, olha, não dá, eu vou me recolher. Então, quando tem um mês que você vai falar mais sobre isso, é como se você vai amplificando a sua família, os seus amigos. As pessoas começam a ver, a internet entrega mais conteúdo, então você começa a ver mais outras pessoas, você vai seguindo, então eu acho fantástico. Lá no norte, onde essa minha amiga mora, lá tem a Associação de Mães Autistas. Que lindo, né? Então, assim, pra cá a gente não vê isso, né? Eu nunca tinha visto. E ela é daqui, mora lá agora, então lá eu acompanho muito a vida dela. Então lá tem muitas ações em prol, né? Porque é um conjunto de mães. Isso, cada uma dá uma ideia. Uma ideia e troca as experiências, porque o autista ele é muito único, né? Não é assim, cada autista tem seu jeitinho. Né? São características semelhantes. Que aí, assim, por exemplo, igual o Daniel, né, não vai ter. E é como nós, não vai ter. Mas, assim, em certos pontos, a gente pode se ajudando. Né? Quando eu descobri o autismo do Daniel, que o primeiro laudo do Daniel, quem deu fui eu, eu tinha 1 ano, e eu busquei, né, enfim, na minha rede de apoio, vamos dizer assim, e não tinha com quem. Eu tinha pessoas para falar comigo assim, pois é, Deise, não, mas você vai conseguir pro tratamento e tal, as pessoas me davam esse tipo de apoio, mas não era isso que eu necessitava. Agradeço, que bom que eu tive, mas eu quero dizer o seguinte, a gente procura aquele apoio assim, faça assim, procure tal lugar, ou então assim, olha, eu passei por isso, e vai chegar um dado momento que vai acontecer assim. Então,
e aí eu saí na internet procurando, feito louca, né? E eu encontrei vários grupos de pais, de autistas, eu fui entrando nesses grupos, só que é o seguinte, a mãe também, quando, por exemplo, se tem mãe aí recente, né? Que está aí pensando, que acabou de receber o diagnóstico, que está aí sem... É bom que você busque apoio que vai te mostrar esperança. Porque eu entrei em redes lá que tinham pessoas, assim, por exemplo, eram grupos que as pessoas só lamentavam, só levavam as dores lá. E aí você fica vendo as dores do outro, enquanto você está sentindo dor, é como se, não sei, você segura pânico. Ali naquela... Pode ser pior, dá a impressão. Você tá entendendo? Então, assim... Sai desse grupo. E aí você fica assim, meu Deus... Aí ela não tem, por exemplo, no meu caso, eu não tinha o que oferecer, porque eu estava tão perdida quanto, né? Ela com a dor dela... E falando de situações que eu ainda não tinha com o Daniel, eu já fiquei louca, pronto, vou passar por isso, o que eu vou, enfim. Então, falei, gente, não tá me fazendo bem. Então, comecei a buscar, pincelar. Aí, lá mesmo, eu fui olhando, a mãe que postava algo assim, eu consegui tal coisa, eu vou falar com ela. Positivo. Aí eu ia, sim, aí eu ia pra coxia, né, vamos dizer assim, vamos falar, e aí? O filho dela tinha 7 anos, por exemplo. Se o filho tem 7 anos, você conseguiu que ele fique... Comandos? Nossa, como? E tal. Agora me fala. Quando o seu filho tinha 1 ano, querida, como que ele era? Porque eu precisava trazer para a minha realidade. Olha, quando ele tinha 1 ano, eu falei, você fez algo quando ele tinha 1 ano que foi bom? Eu fiz só isso que deu certo, o resto não deu. Peraí, agarrei o que ela fez. O que não deu, deixei para lá. Eu fui para outra. E fui pescando. Nisso foram 3 anos para eu encontrar na internet. Inclusive, vou até falar o nome dela, que é Rosália Cavalcante. Isso. Ela é sensacional. Uma mãe atípica. E isso, gente, é tão... eu falo assim, eu senti dor, eu chorei. Não pelo meu filho ser autista, porque eu falei o seguinte, Senhor, eu vou chorar, mas quando o Daniel começar a desenvolver, porque eu sempre acreditei nele. E eu chorava porque eu não achava aonde eu pudesse me agarrar aqui, porque em Deus eu me agarrei. E aí, quando eu encontrei a Rosália, o Daniel faltava, acho que uns 4 meses para fazer 4 anos. E eu já estava fazendo um trabalho com ele, porque eu já estava estudando, já estava buscando. Só que eu tinha uma dúvida. Aí eu comecei a sentir, será que eu estou fazendo certo? Porque assim, vamos fazer o tratamento? Quando veio o autismo, eu pensei, e aí? O que eu vou fazer? O que é? Porque muita gente também fala o seguinte, você deu certo, você conseguiu fazer isso com o Daniel porque você é pedagoga. Gente, eu me formei em 2007. Se teve uma aula de autismo, sério? Eu perdi. Não tem. E até hoje não tem algo assim de conhecimento aprofundado dentro da faculdade sobre autismo. Não tem. E aí, assim, na minha época não tinha. Então, eu fui mãe, o que eu fiz com a minha menina deu certo. E aí, com o Daniel? E aí eu fui buscar, né, quando apareceu para mim uma amiga minha, Naranice Maria, beijo para você. Ela que me falou, você já ouviu falar em autismo? E aí... eu fui buscar e tudo, enfim. Quando eu me perdi, gente. Vocês acreditam? Acredito, mas não vai se achar. Não se preocupe. Eu tenho esse problema, eu devaneio. Normal. Mas a questão é que aí eu encontrei a Rosália, eu estava falando dela. Sim. Então eu fiquei com esse receio, porque eu não tinha dinheiro para fazer tanta terapia no Daniel. O Daniel precisava de TO, psicomotricista, psicopedagoga, psicóloga infantil, o neuropediatra para dar o diagnóstico, enfim, falei. E aí você procura o poder público. Só para triagem, para psicóloga, era 6 meses de espera. E ali eu já estava estudando, entendendo que Daniel não tinha 6 meses. Quanto maior passasse o tempo, quanto mais passasse o tempo, menos chance ele teria. E aí eu fui falar com o médico, qual é o tratamento? Assim, é medicamentoso, é cirúrgico, o que é? Não, são intervenções multidisciplinares. Então eu falei, poxa, então vamos lá, disciplina, multi, vamos embora, né? Então eu comecei a buscar o que esses profissionais fazem. Gente, eu não sou psicomotricista, não sou nada disso, mas para o Daniel eu sou. Então, eu comecei a pegar o que esses profissionais fazem e adaptei para o meu filho. Essa aí é a aba? Não. Porque, assim, até o momento eu não estava estudando o aba. Só que, intuitivamente... Só para explicar o que é o aba. Sim, olha, aba é a análise das... Não, é uma ciência, análise do comportamento aplicado.
Então, se você pegar a aba nua e crua, que ela é uma ciência, ela não é uma metodologia, então você pega ela e você fala, cara, eu vou trabalhar o comportamento. Você vai analisar, você vai anotar as métricas e você vai trabalhar toda a questão comportamental da criança. E nisso engloba muito mais coisa. Eu estou falando comportamento, mas é comportamento em várias esferas. E você vai ali direcionando esse tratamento. No caso que eu iniciei com o Daniel, eu fui vendo o seguinte, tá, marcos do desenvolvimento, disso eu entendia. De 1 ano a 2 anos, o que eu tinha que fazer? Estava aqui, eu tenho um diário de bordo, Daniel, caderno, anotado tudo, não faz, tá? O que ele faz? O que eu preciso fazer? Na semana eu vou trabalhar o quê? Então eu fui fazendo isso. E quando eu encontrei a Rosália Cavalcante é uma mulher que, na época, o menino dela estava com 14 anos. E eu me lembro até hoje, eu sentada no sofá, desesperada, assim, sem saber se era o certo que eu estava fazendo com meu filho, porque o desenvolvimento do Daniel era desse tamanhozinho, né? Mas eu sabia que estava ficando lá. E aí eu encontrei, e ela disse, era uma live dela, contando a história dela e do filho dela. Pensa, o menino dela estava com 14 anos. Você tem noção hoje ele está com 18, eu acho. Você tem noção, aquele tempo lá atrás, então eu não achava que eu tinha o direito de chorar. Porque hoje eu tenho informação. Como que as mães de antigamente? Porque o autismo não é de agora. E as mães que têm filhos hoje com 30 anos, que são casados, que têm sua profissão, são bem desenvolvidos, como que essas mães fizeram? Você tem noção? Então eu comecei a buscar nessa premissa do básico, arroz com feijão, o que você fez? E aí a Rosália contando que o médico havia dito, o filho dela tinha 4 anos quando recebeu o diagnóstico, que ele nunca ia andar, ou que ele não queria falar, que ele era autista e iria viver vegetando, tomando remédio tarja preta. Esse era o diagnóstico de anos atrás. Você tem noção, mamãe recebe isso? E ela não aceitou esse diagnóstico e ela foi buscando atrás. Hoje ela é psicomotricista e ela começou ela mesma a estudar e aplicar no filho. Eu falei, gente, parece que eu conectei com ela assim, bum, né? Eu falei, achei uma mulher assim. E aí o que eu fiz? Colei nela. Network. Falei, eu preciso saber o que ela fez. E Rosália ela na época, hoje ela ainda tem cursos, né? Mas era um curso que ela tinha que chamava Mãe Expert no Autismo. E aí eu entrei de cabeça no curso dela e eu comecei porque eu já eu tinha iniciado a pós-graduação também. Aí outros cursos, eu fiz avaliação neuropsicológica, eu fiz curso, nossa, eu fui catando o curso de tudo que tinha. E fui juntando tudo com a história da Rosália e tudo que ela aplicava no curso, eu também já estava aplicando. Então, para mim, ela ainda falou assim, por que você... Daí eu falei, mas o que acontece o curso? Para eu ter certeza, e eu fazer com firmeza, sem medo, né, do que era, e com isso eu relaxei. E aí, no início, eu não falei que foi quando eu comecei Aí eu falei, não, agora eu consigo respirar, porque eu sei que num determinado tempo isso vai eclodir lá, bum, e ele vai desenvolver, porque também tem uma maturidade da criança que a gente precisa esperar. E eu aprendi a amar o processo, por isso que hoje eu vejo o autismo de forma diferente, porque o autismo para mim hoje, e eu não estou aqui levantando bandeira, que muita mãe ainda fala assim, que estou banalizando o autismo. Não estou banalizando, eu passei por dores, eu passo até hoje, porque meus desafios com o Daniel continuam. A questão é que eu aprendi muito com o autismo. E não fui só eu, Cecília, minha filha, aprendeu também. E a gente está aprendendo. Ela passou também uma lacuna do irmão. Ela falava que queria ter um irmão homem, e o nome dele era Daniel. E aí esse irmão chegou e não brincava com ela. Você tem noção, um bebê que vê uma outra criança que eles se jogam, né? E o Daniel não brincava. Minha filha também passou por dores. Minha filha também teve que esperar o momento do Daniel. Ela teve que aprender. Eu colocava ela nos estímulos para me ajudar. E o pai foi aprendendo também. Porque também o pai achava que o filho tinha que ir assim, calma, não vai com ele. Eu disse, calma, vamos embora. E a família, e a avó, enfim, a avó, entendeu? Então, todo mundo teve que aprender a olhar para o outro, esperar, guardar suas expectativas. É onde que eu falo que muitas mães têm dificuldade de aceitar o diagnóstico por conta da expectativa que ela coloca numa criança, no seu filho. Sabe? Então, não se trata do filho, se trata da expectativa dela. Quando ela cair essa ficha, ela consegue melhor
olhar para esse filho, compreender esse filho. E foi isso que foi acontecendo. Foi o que Rosália fez, Fátima de Quante fez. Também, quem não segue, siga, que é excelente a história dela. O filho dela já deve ter uns 30 anos hoje. Viaja sozinho, trabalha. E era um grau 3 de suporte. Né? Então, assim, são muitas histórias. Aqui na nossa cidade, Fátima Forte. A história dela é maravilhosa. Ela tem 3 filhos, né? E os 2 filhos são autistas. Então, assim, nem sei se eu podia falar, Pai Eterno. Mas, enfim. Corre. A história, e eu procurei mesmo, falei, e aí, mulher, me conta como você fazia. Eu quero modelar você, eu quero saber se eu estou indo no mesmo caminho. E a história é linda também, é maravilhosa. Então, o que eu percebo? Que está lá, ó, autismo desde antes. Sim. Teve crianças que não conseguiu desenvolver, porque o autismo, antigamente, ele estava na mesma linha da esquizofrenia. Então, eram remédios fortes, era um tratamento totalmente inadequado. E essas crianças não foram desenvolvendo porque, pensa, esse cérebro que não tinha essa conexão, não foi estimulado de forma adequada, então não fez a conexão. Mas é possível, não cura, porque não é doença, então não existe cura, mas é possível que essa criança consiga desenvolver, ela ter uma vida social, amigos, estudar, trabalhar, prover o seu sustento, isso é fantástico. Então, quando eu vi essas histórias, eu falei, uau, não, eu lembro, era de madrugada, eu bati na mesa, eu gritei feito louca, eu falei, é possível! Ué, só eu vou fazer, é a minha parte de fazer. Então, quando Daniel faltava um mesinho para 4 anos, foi quando eu recebi o diagnóstico dele com o Dr. Hélio, nossa, o nome dele é Hélio Vanderline, de Goiânia. E, inclusive, quando eu levei, eu comecei os estímulos quando eu tinha 1 ano. Então, pensa, né, 3 anos e 11 meses, ele já estava bem diferente, embora que ele ainda não tinha uma linguagem bem articulada, né? O Daniel, ele estava no grau 2 para 3. Só que quando mexe, vira e mexe, eles dão uma organizada lá nesses quesitos de características. Então, nesses quesitos de agora, o Daniel se enquadrava naquela época no 3. Porque ele tinha questões motoras muito difíceis, né? Então, ele não conseguia segurar, ele tinha hipotonia e rigidez muscular ao mesmo tempo em regiões diferentes do corpo. Então, eu precisei ensinar meu filho a mastigar, precisei ensinar o Daniel a engolir, precisei ensinar o Daniel a pegar, precisei ensinar passo a passo, sabe? Então, hoje, se eu olhar, ele está ali no 3, né? Só que o 3, ele tem as nuances também, porque é um espectro. Então, por isso que pode ter a melhora, porque eles podem migrar dentro desse espectro. Se ele é um grau 1 de suporte e não for bem trabalhado de estímulos adequados para ele pode migrar para o 2 ou para o 3. Se ele está lá no 3 ou no 2 e tiver um bom trabalho, ele pode vir para esse 1 e passar despercebido. Com 4 anos e meio, as pessoas já olhavam o Daniel, quem tinha visto ele antes, falaram, Deise, esse é o Daniel. Gente, é o Daniel. E o médico, como eu ia contando, o doutor, a gente chegou para a consulta e ele olhou e tudo, e ele falou assim, e aí eu contei toda a história, e ele analisando o Daniel, ele senta lá e vai brincar com ele, e ele falou assim, olha, você sabe o que eu vou dizer. E aí eu falei, sei. Ele falou, então, seu filho é autista. E aí ele ainda disse assim, aí eu te pergunto, eu só vou dar o diagnóstico de autismo porque eu entendo muito, eu estudo bastante sobre o assunto, e eu estou percebendo que ele é hiperestimulado. Aí ele falou assim, você me diga qual é a equipe multidisciplinar que você leva ele. Aí o meu marido falou, a equipe é ela. Aí, mas por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que a mãe entrar na parada, ela conseguir reverter. E de uma maneira exponencial. Porque, assim, ó, os profissionais, gente, levem os filhos de vocês nos profissionais, levem nos terapeutas. Eu não tinha subsídio para levar. Então, eu precisei ir fazendo. E aí, eu também, o que eu falo? Eu apostei, né? Eu falei, eu vou pagar o preço, eu vou pagar para ver, e eu confiando em Deus. Porque era assim, a minha mesa cheia de coisas para estudar sobre cérebro, como neurociência, com psicomotricidade e fonoaudiologia. Falei, o que eu fiz? Eu falei, ajoelhei, né? Todos os dias eu falava, Senhor, deixa na minha mente o que o meu filho precisa. Eu não tenho como estudar isso aqui, eu só vou ler. Porque
eu preciso entender como que a cabeça do Daniel funciona, como que ele funciona, como que ele aprende, para eu poder fazer isso. E ali eu fiz uma aliança com Deus, que eu falei tudo que ficar na minha mente, que eu consegui aprender e aplicar para o Daniel. Tendo a evolução, eu ver que vai dar certo, eu vou repassar. Isso não vai morrer aqui, não vai ficar comigo, até porque não é justo, né? Então, eu vou repassar isso adiante. E com tudo isso, se eu tivesse como levar, profissionais eu teria levado também. Só que aí o doutor ainda falou assim, e aí quando eu levei o Daniel na fonoaudióloga, que a fono dele é a Ana Paula Schwann, também maravilhosa, ela ganhou o coração do meu filho, trabalha assim, o trabalho que ela faz com ele é parecido com o meu, então a gente está ali alinhada. Ana Paula, beijo para você, ela é maravilhosa. Então ela falou assim, Deise, o Daniel chegou aqui com 10 passos à frente. Porque eu iria iniciar lá, tem um jeito de começar. E aí eu percebo que ele já entende a função da linguagem, por que ele precisa comunicar e tal. Então, aí eu entreguei para a Ana Paula e fiz, ufa, sabe? Dever cumprido, tipo, ele não está indo no ICRU, zerado. E aí ela conseguiu continuar o trabalho. E aí nisso eu fiz, foi aquele alívio. E a linguagem do Daniel, por exemplo, porque antes dele ir para a fono, eu comecei a trabalhar a linguagem do Daniel, eu precisei ensiná-lo Libras. Pensa, ai meu Deus, teve fonoaudiólogo quase quis me bater, né? Seu filho não é surdo, não é mudo, vai ensinar Libras, ele vai falar nunca, né? Mas enfim, porque ele precisava entender, que ele precisava comunicar comigo. Ele era uma criança que tinha sede e ia para a porta da geladeira e ficava lá. Tanta coisa na geladeira. Você tá entendendo? E eu, meu Deus, você quer água? Daniel, água. E ele não olhava para mim, ele baixava a vista e ficava ali. Eu fiz teste, gente, eu deixei ele 20 minutos, 30 minutos. Se eu deixasse 2 horas, ele ficava lá. Ele não chorava. Entende? Ele só ficava lá na porta, tipo, eu quero água. E eu, gente, eu não vou estar aqui todo o tempo. Ele vai crescer e ele precisa comunicar, dizer que quer água, que quer comer, enfim, né? Então, a comadre Daniela, beijo, comadre. Gente, vou mandar beijo pra todo mundo. Pode mandar, o programa é seu. Uma vez, porque eu fui trabalhar na escola, né, no Betinho. E aí ela, uma vez, falou assim, já ouvi falar que ajuda, né? Porque se você quiser tentar, eu falei, eu vou tentar. Só que eu não sabia Libras, aí eu convidei a professora Adriana, beijo, Adriana. Sensacional. Se vocês quiserem saber de Libras, fala com ela aqui. E eu falei para ela foi lá em casa e eu passava as palavras-chave do dia, assim, que a gente fazia no nosso dia a dia, e ela me ensinava eu ali as crianças e eu passava pro Daniel. E ele foi aprender o Libras. Então, assim, algumas palavras, tá? E quando foi que eu coloquei isso? Quando ele fez a primeira imitação. Porque ele não imitava, ele não brincava com a gente. Eu brincava com a Cecília, porque eu sou a mãe palhaça, gente. Cecília fala, mãe, tem hora que você nem parece mãe, né? Eu brinco com eles, né? Mas o Daniel não queria. E quando a gente fez uma brincadeira, que ele fez a primeira imitação, eu falei, agora, porque Libras ele precisa imitar, ele precisa fazer o movimento. Então, aí eu ensinei o sinal da água, o sinal do bolo, papai, mamãe, irmã, Cecília. Então, assim, escola, as palavras-chave. E aí eu fui desenvolvendo nele, para ele, a compreensão da necessidade de comunicar. Então, quando ele ia para a porta da geladeira, que ele não fazia o sinal, eu não dava água. Você não está falando comigo, não estou entendendo nada, Daniel. Você quer o quê? Água? Aí ele, se você não fizer, eu não sei, filho. Água! Eu pulava, jogava ele para cima. Daniel fez aquela festa da gente lá em casa. Então, com isso, ele foi compreendendo. Eu preciso fazer algum sinal, porque o Daniel não apontava. Tem criança que só aponta. O Daniel nem isso fazia. Então, eu não sei o que ele quer, né? E assim, hoje ele não tem outras profissionais por falta de dinheiro mesmo. E ele conseguiu acompanhar. Desde, assim, esse tanto de coisa que você estimulou nele, você foi aprender, ler os livros de médicos, né? De cientistas do cérebro aí. Hoje um tratamento assim, é o quê? Uns 10 mil por mês?
Olha, eu não sei te falar, assim, eu sei que tem Mas pessoas é bem, que gastam né? por aí com uma equipe multidisciplinar, porque também essa equipe tem que conversar entre si. E elas têm que estar alinhadas de acordo com o que a criança necessita, onde ela está, se ela tem prejuízos ou se ela está em atraso de desenvolvimento, que também tem uma diferença. O que eles vão trabalhar, e tem que trabalhar, assim, por exemplo, se é uma questão de linguagem ou sensorial, enfim, todos têm que estar alinhados. E com isso, eles têm que conversar entre si, enfim, eu sei que é por aí o valor, eu não sei mensurar. Igual Assim. você falou, hora que eu tiver 15 anos, né, aparece. Você está entendendo? Agora, vou acrescentar aqui, a essa minha amiga, a Carla, beijo, Carla, vou dar beijo pra ela também. Aqui eu já tô combinando um programa de autismo com as duas já, aqui, logo. Que ótimo. E ela é advogada, ela advoga em prol do autismo, e ela entra na justiça para conseguir, pelos planos de saúde, o tratamento multidisciplinar. E é importante, porque assim, ó, porque eu falo... os planos negam. Sim, né? acontece. Porque é um tratamento caro, né? Porque é de vários profissionais. E ela até mandando mensagem aqui que tá se identificando tanto. Ai, que bom! Vamos trocar figurinha. Vamos. E então, assim, já para as mães que estão tá nesse desespero, que não tem, né, a renda necessária, que tem outros caminhos, né? Que é a troca das mães leoas. E é assim, né? Clícia, eu costumo dizer que o tratamento de uma criança com autismo é 80% a mãe. Sabe? E eu não estou jogando, apontando o dedo para a mãe, não, gente. É porque, assim, eu sou mãe e eu sei como é difícil você ter eu trabalhando, e eu tinha que ter um horário para fazer o estímulo com o Daniel. E aquele horário o Daniel tinha dia que não queria, porque a criança também... eu já falo que uma dica para as mães e professores que atendem. A criança, ela tem os 3 sinais: o verde, o amarelo e o vermelho. Quando a criança está no vermelho... Não adianta você gastar toda a sua paciência, todo o seu, sabe, para ensinar algo ali ou para estimular. Não vai. Então, quando ela está no sinal amarelo, que você já percebe uma certa... E você também não tente. Mas quando ela está no sinal verde, eu deixava vasilha mesmo para lavar. Eu desligava o fogo da comida. Quando eu via que o Daniel queria fazer algo... Por isso é que eu digo que é 80% a mãe, porque a gente nunca sabe qual é o momento que a criança está apta a receber isso. É 24 horas. Você entende? Então, se a mãe detém conhecimento, ela pode fazer isso o tempo todo. E para mim, hoje, já virou assim, ó... eu não vejo, eu estou estimulando. Você está entendendo? Não dói, é sem dor. Eu via mães também, porque também tem muito da nossa característica materna e de pessoa. Eu não fiz pedagogia por querer ser professora. Eu fiz pedagogia porque Deus quis mesmo. Depois eu conto essa história para vocês. Mas não tinha por que eu fazer pedagogia. E eu não tenho... Minha filha é assim, mas eu não, no sentido de querer cortar, de querer fazer, elaborar aquelas coisinhas, colar. Gente, eu não sou disso. E quando eu, estudando e vendo, e aí eu conversando com as mães, aí as mães mostravam aquele painel de quadro de rotinas lindo, com figuras, com não sei o quê, e eu, meu Deus, com purpurina, né? Faltava pôr as luzes piscantes, rosas fluorescentes. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou assim. Eu sou prática, eu sou rápida. E eu falei, então, eu sou a mãe dele, né? Então ele tem que adaptar a mim também. Eu vou adaptar, beleza, mas tem a parte dele. Viu, Daniel? E eu falava assim, e ele ficava... do meu jeito. Então, do meu jeito, por exemplo, eu tinha que fazer um quadro de rotinas. Vem cá, Daniel, você vai cortar. Senta aqui que você vai fazer seu quadro de rotina. Sensacional. Entendeu? E a Cecília, mãe, eu quero. Bora, senta aqui, ajuda ele. Então, eu tenho vários vídeos assim. Então, eu aqui, não, eu não. Eu monto, eu falo onde eu aponto. E isso também é estímulo. Porque tem muita mãe que faz as coisas assim. Não tô criticando, tá, gente? Que bom que faz, a sua experiência. É a minha. Porque, assim, eu não tenho esse dom, né? Então, eu fazia tudo, sabe? Aí tinha semana que o Daniel não queria aquilo mais, vai pro lixo. Porque também passava, vambora, próximo, entende? Só que, por isso que eu falo, só que eu tinha o conteúdo. Eu tinha o conhecimento, né? E aí esse conhecimento, por exemplo, também ele tem que ser... Você vai fazendo aportes nele, tá? Por exemplo, você tem um conhecimento ali, você faz, eu tinha ali, não queria trabalhar com o Daniel sensorial, a questão da água. Vamos trabalhar a água aqui 1 semana. Ele tem que aceitar essa água aí por um tempo, esse choro tem que parar e tal. Ah, passou? Check. Próximo.
Agora, o que eu vou trabalhar próximo? Aí eu vou trabalhar próximo, por exemplo, não, vamos questão motora, vamos trabalhar. Aí o que eu fazia? Questão motora, mas tinha que lembrar a água. Você entende que foi sempre juntando. Até hoje, por exemplo, o Daniel hoje ele consegue, assim, eu trabalhei muito com ele, teoria da mente. O que é isso? Ele ter o entendimento de pensar, elaborar e falar e trazer soluções para problemas e imaginar essa solução, não, e aquela, porque assim, no caso a ciência aba, você dá ali, como é que fala? 2 coisas para a criança escolher. Daniel, você quer a roupa verde ou amarela? Eu tô colando de vocês, verde ou amarela? E aí o Daniel não falava, mas é assim, ele olhou pro verde, muito bem, pronto, passou verde, vai vestir o verde. Lindo, entendeu? Verde, vamos lá. Até que um dia ele apontou, até que um dia ele essa não sai o verde, mas sai essa, até o dia, e aí você vai trabalhando a teoria da mente. Mas e se fosse o azul? Aí tá, ele pegou o verde. Daniel, você gosta do amarelo? Ele não responde, mas ele tá pensando, sabe? Então, pegava ele na escola, entrava no carro, mudo, calado, olhando para tudo. Falei, Daniel, como foi na escola? Você cantou? Percebe que são frases curtas, poucas palavras, bem objetivo. Não tem esse negócio que tem mãe que fala assim, e aí, você gostou da escola? O que a tia fez? Você viu a amiguinha fulano? Você comeu seu lanche? Você gostou de dançar? É muita criança, aí ela vira as costas, ela não quer saber desse assunto, porque ela não tá entendendo, né? Muita coisa. Então, assim, e aí fui trabalhando. Então, hoje o Daniel, por exemplo, tem até um vídeo dele que ele entra no carro, e era um tempo de frio, ele entrou no carro e falou assim, nossa, e eu tava filmando ele para uma outra coisa. Aí ele falou assim, nossa, que carro gelado. Aí eu falei, tá gelado? Ele, põe a mão aqui para você ver. Percebe que é uma interação social? Ele quis me mostrar, compartilhar, isso chama de atenção compartilhada e tudo. Então ele quis compartilhar comigo. Ele achou gelado e no final ele ainda disse, parece uma geladeira de carro. Eu desliguei o vídeo, eu gritei demais. Eu falei, gente, olha o trabalho mental que ele conseguiu fazer, essa elaboração, analogia, comparou, percebeu, falou pra mim. Ele estava com quase 5 nessa época. Eu falei, cara, uau, sabe? Então, assim, vale a pena as noites, porque eu estudava era de madrugada. Aí, como eu estava grande, né, recuperei um pouco, mas eu estou jogando fora de novo, eu treinava à meia-noite para acelerar o metabolismo, para eu despertar, para eu conseguir estudar. Até porque o Daniel, todos os dias, acordava de madrugada e ele chorava por 2 horas. Isso foi 4 anos. Até ele fazer 4 anos. Então, quando eu terminava ali de estudar, que eu deitava, era a hora que o Daniel ele chorava, 2 horas. Sem que não tinha nada que eu fizesse que esse choro parasse antes desse período. Era 2 horas de choro. Meu esposo, a gente quase não viajava, não ia para casa de ninguém, porque aí já acontecia da gente ir, a pessoa ficava, mas o que é? Porque não? E era aquele choro assim, ó, parecia que tava uma dor, sabe? Isso tudo é muito assim... Aí para a mãe é desesperador, né? Então, quando eu comecei a perceber que ele estava fazendo teoria da mente, que ele estava evoluindo, que ele estava, sabe? Então, eu comecei naturalmente, sem ter aqueles momentos de ponto para a gente estimular. Aí ele tem a fono e eu faço tudo assim, tudo junto agora. E aí também você tem que ir mudando. Eu fui mudando as rotinas do Daniel. Uma das questões que fala é o seguinte, você vai trabalhar a rotina e não pode mudar a rotina do menino com autismo. Não é para mudar. Eu falei... Aí, gente, eu chorava, porque eu não sou assim. A minha vida acontece tanta coisa diferente. Não é? Eu pensei, gente, parece que assim, a minha vida... A rotina é que é o caso esporádico. E agora eu tenho uma criança autista que eu não posso mudar a rotina. Eu falei, mas também como é que ele crescer? Uai, não vai poder mudar nada? Eu falei, não, vou mudar. Aí eu comecei a trocar as coisas de lugar. Gente, tadinho do meu filho também, embora. Foi assim, como é que fala? Foi uma raiz, né? Ele tinha um companheiro dele que era o Mickey, ele botava o Mickey aqui, ele virava as costas e tirava o Mickey do lugar. Aí antes que ele entrasse em crise, tudo isso, vai ter médico aí querendo brigar comigo, mas tudo isso foi
orquestrado por mim. Então, eu já tinha a solução para um caso de crise. O que eu fazia? Eu antecipava e antevia uma crise e eu não deixava ter. Então, na hora que ele virava, que ele não viu o Mickey, que ele já começava, eu falei assim, o Mickey não tá aqui. Vamos procurar. Mickey! E ele pensava, essa doida tá chamando o Mickey, né? Que é um objeto inanimado. Porque eles pensam, é desse jeito. Daniel não lúdico, nada. Ele não assistia desenho. Daniel parecia um anãozinho, assim, de não gostar de coisa de criança. E eu, Mickey! E eu deixava o Daniel lá. Eu saía, procurando o Mickey. Você tá aqui? Ai, não tá, Mickey? Eu tô te ouvindo. Mickey! E aí o Daniel, ai, não, vou atrás, vai que tá. Vai que o Mickey... Você fez ele acreditar que o Mickey é de verdade, tá vivo. Saiu dali, tá com saudade dele. E vamos lá, Daniel. Sensacional. E isso aconteceu tanto que o Daniel, quando ele começou, eu fui desfraldar ele, e aí ele usava o vaso, né? Teve um dia que eu achei só as orelhinhas do Mickey lá de fora do vaso, que eu acho que ele pensou o Mickey... né? O Mickey vai usar o vaso. Botou o Mickey lá dentro. Aí eu fui explicar, filho, o Mickey. Assim você deixou confuso, mãe. Não, e aí eu peguei o Mickey, lavei o Mickey e pendurei no varal. Aí ele ficava olhando pro Mickey pingando água. Aí que a pessoa, será que também me pôr no varal também, né? Mas assim, então eu fui levando tudo assim de uma forma... com conteúdo, com conhecimento, mas também com o meu lado, o meu jeito de ser, adaptando para a minha realidade, para como eu sou, para a realidade da Cecília, trazendo ele para cá. E uma coisa que também disseram, que eu acho importante eu falar aqui, disseram assim, você, por exemplo, o Daniel e tal, como autista, e o que a gente faz com a questão autista? Você tem que trazer ele para esse mundo, porque eles ficam no mundinho deles, né? Então, traga ele para esse mundo, veja um jeito de se trazer. Só que eu nunca concordei com isso. Eu falei, gente... que eu olhava pro Daniel, o que eu fazia quando eu via ele sentado de frente à parede? Branca, que não tinha nada. Eu sentava junto. Sentava. Porque não tinha o que eu fizesse para ele olhar para mim. E eu tinha que entender que... eu falei, gente, se ele tá aqui por horas, isso aqui é bom. Eu vou sentar. E eu sentava com ele, aí ele deitava. Aí eu deitava também. Eu não falava nada. Eu só deixava ele perceber que eu estava ali para ele, por ele, para quando ele quisesse, pudesse, conseguisse. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma maneira de tranquilidade para ele. Era o que ele conseguia fazer de comunicação. Porque aí eu fui percebendo, se você começar a mapear uma criança com autismo, como ela é no dia a dia, você vai ver, aquilo era a maneira que ele tinha de me chamar a atenção. Porque eu me incomodava dele estar lá. O que tinha lá? E aí eu sentava, então isso aí reforçou. Só que aos porquinhos eu fui tirando ele de lá, porque eu entrei no mundo dele primeiro. Então não tem que tirar a criança de lá. Você tem que entrar, você tem que conhecer e falar isso aqui é bom. Meu filho, ele era uma criança até os 2 anos, quase 3, quando chovia, ele corria lá para fora para sentar e ver a chuva. E ele ficava olhando assim para cima e olhava, eu acho que ele ficava pensando, gente, mas de onde tá vindo essa água? Sabe? E aí o que eu fazia? Cecília, bora, pega sua cadeira, minha filha. Senta aqui, eu sento aqui também. Põe a mão, Daniel. Ai, molhado. Passava a hora do café, se fosse de manhã. Chegava a hora do almoço, mas aí chegava, ai, tem que fazer almoço, né? Percebe? Mas o que a gente foi fazendo? A gente foi entrando lá, percebendo esse ambiente dele, para trazer ele para a ambiência aqui de fora. Então, isso aqui é o importante. Por isso que eu falo que o meu olhar para o autismo hoje não é um olhar de estar banalizando nada, mas é um olhar de intimidade mesmo. Porque aí eu fui percebendo os autistas próximos, os adultos autistas. Inclusive, eu fui perguntar para um, vem cá, meu querido, o que você pensava quando você era criança? Porque eu já tá adulto, conversando bem, então eu preciso saber, né? Tem alguma coisa que você ficava pensando? Aí o que ele me disse? Eu tinha uma questão quando eu era criança que era assim, ó. Ele disse que todo dia ele ficava pensando, ele olhava para o céu de dia. Aí de repente estava noite. Porque o tempo para o autista é diferente. Ele não conta igual para nós. E ele pensava que parece que era assim, estava de noite, mas por quê? E aí tinha momentos que ele perguntava para as pessoas, né, os mais velhos lá, e aí, por que tá de dia? Porque sim. Aí, mas por que tá de noite agora? Ah, porque sim, menino. Então, ninguém entrou nesse mundo dele
para perceber essa percepção e tentar mostrar para ele o porquê das coisas, porque eles querem saber o porquê. Daniel era um bebezinho que estava ali num parquinho, ele não brincava nos brinquedos de parquinho, mas ele ficava lá de baixo olhando como que gira o mecanismo. Engrenagem. Exatamente. Gente, eu tô falando demais, vocês mandam eu Não, calar a boca? Vocês mandam aula. Porque assim, eu convivo com pessoas e pais, né? Até para poder ajudar de alguma maneira, né? Esses que convivo, ele ama dinossauro. Ele não solta ele, sabe? Tem que dar mais dinossauros. Olha, eu acredito. Entrar no mundo dele, né? Então, assim, você pode. Até o que eu falo para as professoras, né? As educadoras, eu atendo educadoras. Então, gente, gosta de dinossauro? Vamos contar dinossauro para trabalhar matemática? Vamos ver as letrinhas do dicionário para trabalhar do dinossauro para trabalhar o português? Vamos somar vamos pegar ali a família do D? Quais são as vogais na palavra dinossauro? Quantas letras tem a palavra dinossauro? As cores do dinossauro. Você entende? Traz, elabora, gosta. traz adaptações para o que gosta. Você quer ter a atenção dele? Chega com um dinossauro ou você fala, eu gosto desse. Ele vai olhar para você na hora se você falar, eu gosto desse. Se ele ainda compreende a linguagem. Esse aqui pega, esse aqui é meu. Ou então, assim, traga um dinossauro e coloca lá e fala assim, você cuida dele para mim? Eu amo esse dinossauro, eu vou deixar porque eu sei que você cuida bem. E quando você for embora, você me dá meu dinossauro? Para começar. Aí você vai conversar, entende? Você vai. É uma situação de você começar a se aproximar. Porque num dado momento ele vai te ver, ele vai lembrar que você também gosta de dinossauro. E ele vai interagir. Vai começar um processo de conexão. Eu falo isso para os professores. Conecte-se com a criança. A primeira coisa, você tem que fazer um checklist, você tem que fazer ali um diário de bordo, você tem que anotar preferências, aversões, o que gosta, o que não. O que tira ela do prumo. Conversa com essa mãe, a mãe vai saber. Tem mãe que não sabe. Mas você senta junto e fala, olha, aqui ele entrou num processo de desregulação do comportamento por conta de tal coisa que aconteceu. Vai anotando. E eu falo assim, é um processo muito bonito quando você... E importante, porque assim, as pessoas, elas querem, as famílias, e eu entendo que elas queiram, o que eu vou dizer agora, pela dor, né, que eu entendo, e os professores também, os profissionais, eles querem o resultado. A mãe entrega a criança numa escola, ela quer o resultado. Meu filho tem 6 anos, é autista, está na escola, mas não sabe ler, então é porque às vezes... Ou seja, quer o resultado. Às vezes um profissional que também está atendendo, ele quer o resultado, porque o pai está ali, ó, na jugular dele, eu quero o resultado. Só que as pessoas esquecem que o importante não é o troféu, o importante não é o topo do Everest, o importante é o processo. Então, se você compreende que o importante é o diário, todos os dias, sem pressa e sem pausa, você fazer ali o que tem que ser feito, arroz com feijão, com amor, assim, totalmente direcionado para aquele aluno específico, aquela criança específica, né? Você vai ter, quando você perceber, já chegou no troféu, porque quando eu fui notar o Daniel, que eu falei, cara, ele já faz tal coisa, mas desde quando que ele tá fazendo isso? Passou do dia, eu não anotei, porque eu estava envolta no processo diário, de estímulo, de brincadeira, de rir com meu filho, de eu perguntar, por exemplo, eu brincar com ele, com a Cecília, de esconde-esconde. Ele me encontrou, e onde está a Cecília? E eu falei, o gato comeu. Cara, eu esqueci que eles são literais. E o Daniel achou sim que o gato havia comido, né? E aí ele começou a chorar, o gato não pode comer. E eu, Deus, não, filho, deixa eu te explicar. É uma figura de linguagem. E aí eu ensino tudo assim mesmo, com palavras assim, para ele compreender. E hoje ele já sabe? Então assim, e é você ter o processo, você aceitar o seu filho, você aceitar aquele aluno, você aceita a criança primeiro. Aí você começa a compreender ela, e aí que começa a iniciar um processo de ensino, aprendizagem, de desenvolvimento global ali como um todo. Enfim, não adianta querer ensinar se não se conectar. Não adianta querer ensinar se você não conhece. Não tem como, existe um passo a passo para isso. Quando eu falo, tem gente que briga comigo na internet, não existe passo a passo, você está falando de passo a passo. Não, passo a passo é que eu digo que tem algo que você tem que fazer primeiro. Algo que você tem que fazer depois, e tá tudo aí as informações da internet. Eu só peguei, dei uma organizada, o que vem primeiro, depois o quê. E geralmente o que eu repasso disso,
né, para as pessoas que eu acompanho, dá certo. Porque, assim, se você começa... Tem gente que quer começar pela fala, desenvolver uma criança. Não começa. A fala tá aqui. Gente, a fala é um processo do cérebro, um processo cerebral dificílimo. São muitos mecanismos cerebrais junto com o corpo que a criança tem que saber. Por exemplo, a psicomotricidade, ela não trabalha só o corpo, é psico, é a mente. E a motricidade, o corpo. Essas são as duas engrenagens como é que fala, dessa ferramenta aqui como um todo que tem que estar conectado. Então, se você quer trabalhar a linguagem, mas a criança não consegue pular, ela não pula com os 2 pés, ela não tem noção do próprio corpo, ela não consegue segurar um xixi, ela não consegue... Tem crianças que sim, ela fala, mas não é linguagem. Entendi. A gente chama que é colalia, né? Ela só repete frases de desenho ou uma música, uma frase de uma música, ela fica ali repetindo. Então, são palavras soltas sem função. Isso não é linguagem. Não entende. O Daniel, ele tinha um negócio de fazer assim... Essa era a ecolalia que ele tinha. E aí eu comecei a perceber que ele fazia esse di quando ele queria compreender algo. Então ele ficava andando lá no quintal assim, gente. E eu falava pro meu pai que era o nome dele, porque meu pai, o apelido dele é Didi. Né? Meu pai, Daniel tá te chamando. Mas ele ficava di. E aí eu falei, eu tô fora desse dia, eu não quero ficar fora. Aí eu comecei a trazer a música pra dentro, né? Porque eu fiz curso da musicoterapia. E eu e ele começou a calar quando eu fazia. Ele pensava, não é pra você fazer, mas eu sou assim, atrevida. E aí eu fazia. Aí ele começou a fazer o di ritmado também. Até que aos porquinhos ele deixou de fazer aquilo ali. Ele começou a compreender as coisas sem fazer o som. E eu fiz isso, não foi nem pra parar, não, porque eu achava legal, eu queria fazer junto e eu queria participar. Ai, gente. Mas que legal, gente. Olha. Toma água. Gente. Vamos aqui. Olha, manda eu calar. Mais de 1 hora, o que é isso? Tá voando o tempo, gente. Olha, aqui no YouTube tá uma galera legal, pessoal. Deixa seu like, tá bom? Vocês que estão aqui com a gente. A Angélica Vieira tá falando aqui. Boa noite, eu sou vizinha e amiga da Degimar, Dilma, apaixonada na dona Betina. Ai, Betina é minha avó. Ai, beijo pra elas. Ai, minha avó Betina, Dilma, Deja, minhas tias. Beijo. É isso aí. A Neuza Dutra tá aqui. A Deise é um ser humano incrível, sou fã. Paula Nayara. E quando ele está dando crise, o que é que a gente pode fazer, né? Está fazendo aí? Você já deu, né? Algumas dicas. Quando já está em crise, o importante é tentar evitá-las, né? Você antever. O que faz? O que causa crise na criança? O que você vê, percebe que é um som? O que é que pode desencadear? E evitar isso. Já está em crise? Olha, eu falo assim, que é um processo já materno, de você entender o que faz de você acalmar seu filho. Então, é mais um processo de amor mesmo. Primeiro, você não deixa a criança se machucar. Você tenta evitar com que ela se debata, com que ela se machuque, né? Então você abraça, se ela gosta de abraço, se não, você fica ali junto. Mas deixa ela, esse é o importante, deixa ela perceber que você está ali, que ela não está sozinha e que ela pode contar com você. E aí você vai ter, como mãe, a sua maneira de falar, de verbalizar isso, de forma que a sua criança entenda. E esses 2 pontos são mais importantes. Não deixar machucar e estar ali ao lado. E esperar passar. Leva a criança também, se tiver um local público, vê se consegue retirar para um local mais íntimo. Também porque, assim, para não ficar exposta, chorando ali, porque aí tem, né, uma série de pessoas que pensam um monte de coisa, enfim. Tá certo. Angélica tá aqui, sua mãe atípica, né? A Alessandra também, boa noite. Obrigada, viu, Paula? Alessandra. Souza, né? É minha amiga, beijo. A Valéria tá aqui, boa noite, né? Tema muito interessante, parabéns, obrigada. Wilma Bonfim, como queria conhecer a Deise pessoalmente. Ela é minha aluna. Wilma, beijo. Olha só, e a Dilma Santos, né? Boa noite, Deus te abençoe grandemente. Ai, minha Obrigada. Tia, beijo, tia. Tem também a Ninita Santos, boa noite. Nita, né? E Eliane, ela é prima. Eliane, oi, sou prima da Deise. Oi, prima. Eliane mora em... como é esse nome aqui? Itaquaquecetuba. É São Paulo, né? Lá em São Paulo, obrigada, viu, gente? Por estar aqui
Beijo. conectado com a gente, viu? E é isso. Minha olha mãe só. vai estar aí também. Mãe, beijo. O nome dela é qual? Erenilda, da minha mãe. Ah, tá, sim. Te amo Tá. muito, 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 mamãe. Ai, mãe. Beijo, Daniel. É isso beijo, aí. Cecília. Tá lá Pra com quem minha tá mãe. Meu esposo vai estar aí assistindo- também. Quem tá Ai, gente, assistindo ainda não é inscrito no canal, se Isso. inscreve no canal. Se Quem inscreve. tá já se inscreveu, dá um joinha lá pra ajudar a gente, tá bom? Vamos pros patrocinadores agora, Dai? Sim, deixa eu pegar eles aqui, gente. Enquanto eu vou fazer a pergunta, você vai pensar na resposta, né? Tá na ponta da língua, mas você vai pensar na resposta enquanto a Dai pergunta. O que fazer, onde procurar ajuda para aquela mãezinha que acha que tem um filho autista? Como conseguir esse diagnóstico? Ai, Respira, toma água. É, Vamos aqui é. agradecer. Falar dos nossos patrocinadores aqui, né, pessoal? Agradecer aqui, né? A Nick Turbo Telecom, se você precisa de uma internet, né, de excelente qualidade, aí a Nick Turbo pode te ajudar. Está localizado na Avenida Tocantins, no centro de Uruaçu, tá bom? Você pode ligar também no telefone, que é o 0800 646 2230. Seguir nas redes sociais também, que é @NicTurboTelecom. Óticas Gabi, última semana da promoção, né? Última semana, tá acabando a Sua promoção. idade, Seu desconto. seu desconto. Então aproveita aí, gente, porque foi sucesso, né? Ainda tem mais essa semana para você aproveitar. E localizado aqui na Avenida Tocantins, número 61, no centro. Telefone de lá é o 629-8448-3035. Segue também nas redes sociais, que é @óticasgabi, _Uruaçu. Açaí Forte, ele tá derretendo, eu gosto dele derretidinho aqui, gente. Delícia, né? delícia. Muito bom, localizado o Açaí Forte ali na Avenida Tocantins, esquina com a Rua Joaquim Fernandes, número 68, no centro também. Anota aí o teleentrega, gente, que é o 619-9118-5667, tá bom? É bem próximo ali ao Valneides, né? Ele faz a entrega ali em 9. Tem também Petroposto, precisa de combustíveis, né, de qualidade, menor preço, é no Petroposto, localizado na Avenida Coronel Gaspar, esquina com a Rua José do Patrocínio. No centro também, segue, né, nas redes sociais, @petro_posto, né? Certinho? E o Açaí Forte também, né, que é @Açaí Forte Uruaçu. Açaí, né, sem ser cedilha. Tá bom? Então, vamos voltando à nossa pergunta, Daisy. Como aquela mãe que ainda acha que tem, já percebeu algumas características, já começou a pesquisar, ou não percebeu nada, acha, não, meu filho tem alguma coisinha diferente. Onde eu consigo que profissional melhor ele buscar? É assim, eu fui direto pro neuropediatra, né? Não, minto. Eu passei pela psicóloga, inclusive a psicóloga Carla, beijo pra ela. Eu levei o Daniel e já falando assim, olha, eu acredito que tem um pezinho, né, dentro do autismo e tal, e já contando ali, ela faz ali uma pesquisa, não é pesquisa, gente, enfim, ela faz lá o trabalho dela, esqueci o nome que dá. Tipo uma Avaliação. Isso, avaliação, exatamente. Então, com a avaliação dela, porque é o seguinte, para mim o papel não importava como mãe, porque eu tinha certeza que o Daniel era diferente, e quando eu encontrei autismo, a palavra autismo, que eu pesquisei, eu tinha certeza que era autismo. Porém, o diagnóstico é importante no sentido de você, porque tem as questões das leis, tem as questões dos direitos dele, tem as questões de você levar até a escola, né, esse documento, porque é o documento da criança. E assim, para você apresentar e tudo. E até, em alguns casos das mães, é um alívio. Porque até o momento fica assim, aquela situação de que, tá procurando chifre na cabeça de égua, não tem nada e tal. Então, quando ela também... Porque isso dá uma dúvida. Porque a gente, falando aqui abertamente e sinceramente, ninguém quer um filho autista. A gente não quer, a gente quer que criança... Porque a questão do autismo, por que não quer? Porque, assim, são desafios maiores. Né? Existem muitas dores em jogo. Então, a gente não quer. Então, a gente tem essa negação mesmo. E aí, ao mesmo tempo que quando uma pessoa fala, você quer se desviar e realmente você quer acreditar no que ela está falando que não tem. Aí, quando eu recebi da Carla, né, o parecer dela, então foi ótimo, porque assim, ali eu pude, daqui eu vou para um neuropediatra, porque também tem a questão dos valores. O neuro é bem mais salgadinho, né, o valor. Então eu queria ir lá já
E eu digo para as mães, vão ao neuropediatra, mas, no meu caso, eu escolhi bastante o neuropediatra a levar, um neuropediatra que tivesse bastante conhecimento e uma certa estrada dentro do autismo, sabe? Porque, assim, como está todo mundo estudando sobre autismo, a ciência está estudando muito, os estudiosos, né? A gente, assim, pouco ainda se sabe sobre autismo. Então, os profissionais também da saúde, eles estão também ainda buscando, né? Mas nós temos aqueles pioneiros lá, que já está tendo, enfim. Então, eu fui assim, por exemplo, então, eu quando alguém me pergunta, eu sempre digo, busque um neuropediatra que tenha, assim, vasto conhecimento sobre autismo e que continue estudando e pesquisando para que você leve sua criança lá e ele consiga ter um entendimento de te falar, ou te trazer já um laudo e dizer que você vai voltar daqui 6 meses, porque às vezes a criança apresenta características de autismo e nem sempre é. Né? Aí acontece de receber um laudo às vezes de um profissional que ainda está começando a compreender o autismo, e aí depois o que acontece? A mãe acredita que às vezes o profissional não foi fidedigno, e não é nem isso, não é disso que se trata, mas aí traz alguns transtornos ali familiar com relação a isso. Então, no caso, o neuro que eu levo, o Daniel, ele já tem um conhecimento grande, ele tem um filho autista, se não me engano, eu nem sei se tem, mas me disseram uma vez, eu nem perguntei para ele, mas o que acontece? Ele, quando olhou para o Daniel, ele viu que o Daniel já estava hiperestimulado. Então, percebe o tamanho da sintonia e de que ele compreendeu. Aí o Daniel já tem que voltar agora. E uma coisa, então, levar nesse médico, houve uma espera de 10 meses. Uau. Então, porque ele é bastante requisitado. Só que para mim essa espera não teve dor. Porque eu já estava trabalhando e eu já tinha certeza do trabalho que eu estava fazendo. Então, agora, se a mãe não está fazendo nada, se a criança não está recebendo nenhum tipo de tratamento, se ela não está levando essa criança em nenhum lugar, esse diagnóstico tem que ser feito antes, porque às vezes a mãe pode estar esperando o diagnóstico para iniciar o tratamento. Por isso é que eu falo que... Aí as pessoas falam que o diagnóstico precoce é importante, mas eu falo, antes disso, mais importante é o tratamento precoce. Então, não interessa se é autismo. Você notou que tem atraso de desenvolvimento? Comece em casa fazendo. Né? Pesquisa ali, dá uma estudada, começa você em casa, já busca um profissional. Ele está com atraso de linguagem? Então, você vai procurar uma fonoaudióloga que compreenda sobre autismo. Porque eu procurei aqui fonoaudióloga, eu lembro que eu encontrei uma, e ela me falou abertamente, eu achei ótimo isso também, ela foi bem íntegra, né? Ela, olha, Deise, eu não entendo nada de autismo, eu sou fonoaudióloga, eu tenho, mas eu não sei trabalhar, não estou com autistas. E eu ainda falei para ela, atende meu filho, eu vou te dando umas dicas e tal, porque foi assim que eu fiz com a psicopedagoga também, inclusive foi a Ana Maura que atendeu o Daniel 6 meses, e ela falou, também foi bem íntegra, eu não entendo de autismo. Eu falei, não, beleza, faz o que você faz normalmente, e eu vou te falando como que você vai adaptar, como que você vai chamar a atenção dele, como você vai fazer ele sentar, como você vai chamar ele para sair, enfim, e eu fui passando e ela foi fazendo, e foram 6 meses ótimos, sabe? Porque eu falei também, o Daniel precisa ir para algum lugar, para receber estímulos, porque se na mente dele o estímulo vai vir só de mim, aí ferrou, né, também. Que ele tem que diversificar, né? Então, procure um profissional que tenha vasto conhecimento. Se você não puder esperar por conta do diagnóstico, assim, de não estar fazendo tratamento, aí já tem que buscar logo. Não, a questão é, essa neuroplasticidade que eu falei aqui no início, que acontece, ela também acontece na nossa vida por uma vida inteira, tá? No nosso cérebro. Porém, que na primeira infância, de 1 a 4, quase 5 anos, vou botar de 1 a 4 anos, essa neuroplasticidade ela acontece com maior frequência. Por isso a importância do tratamento precoce. E quando a criança recebe estímulos adequados ali nos 4 primeiros anos, faz como aconteceu com o Daniel, por exemplo. O que aconteceu com o Daniel, as pessoas falam, Deise, mas você fez porque você... Não sou extraordinária nada, não sou nada. Porque eu aproveitei o tempo da neuroplasticidade dele que estava bombando. E aí eu fui fazendo os estímulos de acordo com ele. Toda mãe consegue fazer isso. Tendo um conteúdo, sabendo, analisando seu filho. Eu mapeei o Daniel. Porque eu mapeei a Cecília. Então eu já sabia ali o caminho, né? Enfim. E a mãe sabe como que é a criança. Ela vai começar a compreender esse filho, enfim. E aí eu acredito que se faz um tratamento
adequado, com conhecimento da mãe, entendendo sobre autismo, entendendo o filho dela, ela ajudando esses profissionais, mesmo que não tenha diagnóstico ainda, tá ok, tá sendo adequado, tá vendo evolução, né? Mas procura o quanto antes um neuropediatra para ele avaliar e assim vir o diagnóstico e ter um acompanhamento, porque também não é só o papel. Esse neuropediatra vai avaliar se essa criança tem comorbidades, né? Às vezes a criança tem um quadro de epilepsia, e essa epilepsia, às vezes a gente acredita que é uma epilepsia que a criança vai cair no chão e se mover e tal. Não, tem casos que é assim, ó, a criança ela tem, é como se fosse a mãe relata assim, nossa, tem hora que ele para assim no tempo e parece que ele sai assim e demora para voltar. Isso pode estar acontecendo, isso é um sintoma importante nas questões cerebrais que deve ser investigado por um profissional, né, capacitado para passar uma medicação, se for o caso. E aí tem uma série de outras questões que também é você procurar um médico para você conseguir trazer saúde para o seu filho, né? Então é importantíssimo, não perca tempo não. Legal. Já caminhando para o final, né? Porque a gente acha que é rápido. Mas mais duas perguntinhas. Primeiro, quero do sentimento, como é para você hoje, mãe atípica, ser inspiração para outras mulheres, outras mães? Como que você olha a sua trajetória e vê isso? Ai, enfim, assim, é como se eu tô começando, porque eu tô começando, sabe? A trilhar um dever cumprido, assim, porque eu sempre pedi para Deus para eu viver o propósito dele na minha vida. E quando a maternidade, na verdade, ela me mostrou qual é o meu propósito mesmo de vida. Aí eu entendi por que eu fiz pedagogia. E aí eu entendi por que eu gosto de falar com mães. E aí e com professores. Porque eu fui pedagoga, enfim. Então eu consegui, por exemplo, qual é o meu objetivo com tudo isso? É de fato inspirar. Sabe? Não é eu não quero ser exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu quero inspirar as pessoas, mais também do que ensinar. Porque eu acho que quando uma pessoa te ensina, você pode esquecer. Mas quando ela te inspira, ela tocou lá no seu, sabe, no seu emocional. E você não vai esquecer do que você sentiu. E a inspiração é sentimento. Então, para mim, quando uma pessoa fala, você me inspirou a buscar algo, você me inspirou a tal coisa. Isso, assim, é como se, como é que eu vou dizer? É o céu para mim. Sabe? Porque quando a gente, assim, minha família, né? Meu pai, a minha mãe, inclusive, beijo, pai. Não sei se ele tá vendo, mas beijinho. Sua avó também, está ligadinha. Minha avó, beijo! Então, assim, eles me ensinaram muito para que a mim e aos meus irmãos, o Andy e o Anderson, beijo também, eles nos ensinaram, assim, para a gente ser pessoas de bem, pessoas que vai fazer o bem para o outro e para a gente ser lembrado com coisas boas que fizemos. Então, quando uma pessoa diz que se inspirou em mim de alguma forma, eu falo, caramba, então é uma boa inspiração. Porque teve um momento da minha vida que eu achei que eu não fosse uma boa pessoa. Não sei se vocês já tiveram essas crises existenciais, né? Hoje eu tô medicada. Hoje né? Então, assim, caramba, será? Enfim, mas é aí onde a inspiração, ela vem mais por questões que são bacanas, que são positivas, e eu quero impactar positivamente a vida das pessoas. Então, é aí onde eu começo a perceber que eu estou no caminho certo, o início da minha trajetória ainda, e eu fico feliz e eu quero continuar, sabe? Que bom, que lindo. Para terminar, eu vou falar algumas palavras e você vai responder com outra palavra o que isso significa para você. Peraí, eu posso texto? Pode. Eu tenho dificuldade de falar uma palavra. O que o autismo significa para você? Ai, como eu disse, o autismo hoje, né, ele significa aprendizado. O autismo significa, para mim, assim, processo. Ele significa superar desafios, sabe? Hoje, para mim, o autismo ele significou dores, ele significou solidão, ele significou, sabe, um monte de coisas que eram assim muito dolorosas. Mas hoje eu consegui ressignificar todos, né, significados e hoje eu consigo ter uma imagem diferente, porque
Eu lido com outras pessoas autistas, com adultos, com crianças, e não é uma coisa que eu consigo perceber só no meu filho, sabe? Isso vai além, porque sim, eu compreendi o cerne do autismo. Por que o autismo está no mundo? Não está aqui, o autista não está aqui, isso desde outrem, né? Não é por ele, é por nós. Quem mais aprende somos nós típicos. Quem mais precisa de trabalho somos nós nas questões nossas sociais, emocional, psicológico e tudo. Você conseguir parar, você travar a sua vida aqui pelo outro. Você, como eu disse, né, no início, você trabalhar você para você ter uma mudança de fato, para que o outro consiga aprender. Então, assim, para mim isso é o autismo, sabe? Tenho todas as dificuldades, vou continuar tendo desafios com meu filho, estou aqui já pensando o que eu faço amanhã, semana que vem, daqui a um ano, enfim. Mas a vida não é assim. O futuro nos rouba do presente. O passado nos rouba do presente. Só que o autismo me trouxe para o presente, porque eu preciso trabalhar hoje com ele. Eu não posso jogar isso para amanhã. Eu não pude trabalhar ontem, eu preciso trabalhar agora. Então, eu aprendi muito com o autismo. Agora, outra palavra, família. Família é, assim, é a minha base, né? E eu sou muito assim, eu prezo a minha família e eu como é que eu vou dizer? Eu não levo para minha família as minhas mazelas, porque eu cuido da minha família, sabe? E eu sei que se eu levo, eu sou acolhida, eu sou amada e tudo. Mas, assim, eu sou muito cuidadora deles, porque eu preciso vê-los bem quando eu não estou, né? Então, os meus filhos, meu esposo, os meus pais, os meus irmãos, né? As esposas deles são maravilhosas. Zenaide e Fernanda, beijo para vocês. Então, assim, as minhas tias, os meus avós, então, assim, toda a minha base, por exemplo, em algum dado momento que eu tenho alguma dificuldade, eu lembro de algum deles. Sabe? Eu lembro são duas tias que eu as vi quando eu era pequenininha. E até hoje, quando certas coisas que acontecem comigo, eu lembro do que elas estavam lá em casa, de uma situação, e sempre eu tiro um aprendizado deles. Então, eles é a minha base da pessoa que eu sou. Não tem jeito. Meu pai e a minha mãe, assim, enfim, a minha família, o meu núcleo e a minha família de agora, é onde eu coloco tudo, é de onde eu tiro tudo. Sabe? Então, é minha base. Sonhos? Eu sonho em ter cílios. Tá fácil de realizar. A gente indica já. Eu sonho em ser rica, enfim. Mas vamos lá. Eu tenho um grande sonho de que... E eu acredito que... Antigamente eu achava que era um sonho muito difícil. Mas, assim, claro que eu tenho vários outros, mas em relação ao autismo, eu tenho o sonho de que Deus possa me usar para eu conseguir levar a mensagem dele no coração das pessoas e fazer elas melhorarem algum aspecto da vida. E esse é um sonho que eu tenho de menina, porque eu não conseguia falar em público. Eu sou tímida, gente, não parece. Eu tive que trabalhar muito. Tá aí uma coisa que o autismo teve que transformar em mim. Porque quando a Cecília nasceu, eu fiz um Instagram e eu pensei, eu vou falar para todo mundo sobre maternidade, porque eu amo aqui e tal. Travei. Aí Deus falou, você não está entendendo, garota. Vou mandar uma criança, que você vai ter que aprender um monte, que você vai mudar bastante, e você vai conseguir segurar isso na sua boca. Então, quando eu fui começar a falar disso, então o meu sonho é eu conseguir levar o meu olhar sobre o autismo para muitas pessoas. Para eu conseguir um alcance grande, para que pelo menos uma fala assim, me vê na rua e fala assim, então, aquilo que você falou tocou no meu coração e mudou tal coisa. Ai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para honra e glória dele. Então, esse é um sonho muito grande que eu tenho, sabe? De conseguir fazer isso. Eu ouço muito, eu converso com mães, eu converso com professores. E existe uma premissa aí, por exemplo, família e escola. Mas existe uma falha de comunicação entre eles. Todos querem a mesma coisa, sabe? E aí um fica debatendo ali com o outro, mas todos querem a mesma coisa. E eu falo que eu estou dos dois lados.
Eu sou mãe e eu sou educadora. E eu trabalhei numa escola e eu sei como é a vivência escolar também. Então, assim, se eu conseguir, dentro dessas duas esferas, conseguir unir essas classes, ajudar para que essa união aconteça, né? Não vou fazer sozinha, mas eu também fazer parte disso, ser um elo e a gente conseguir trazer essa unidade em prol da criança, a criança vai ganhar demais, as famílias vão ganhar demais, os profissionais vão ganhar demais. Então, esse é o meu sonho, sabe? E o início de tudo, Deus. Deus começou assim, como é que eu vou dizer? Eu nem posso falar assim, mas olha, Deus me chamou muito menina. Eu tinha 7 anos de idade, né? Eu falo assim, na questão espiritual mesmo. E eu sempre busquei a igreja, eu sempre busquei Deus lá, e Ele sempre esteve comigo. E eu sempre ouvi, foi Ele que me deu colo. Sabe, eu morei aqui, o ano passado foi que minha mãe veio morar aqui. Então eu morei aqui 16 anos sem a minha família, assim, embora que eu fui acolhida pela família do meu esposo. Mas vocês entendem como que eu vou, sabe? Então, enfim. Mas teve momentos que a gente tem o nosso deserto, né? A nossa solidão. E aí, eu até agradeço por eu estar sozinha. Porque se eu tivesse com alguém, eu não teria ouvido Deus. Eu não teria escutado, eu não teria sentido o colo dele. E Deus, para mim, eu falo assim, é a essência de quem eu sou. Eu não sei falar nada se eu não falar dele. É o meu pai grandioso. Eu me sinto filha, eu me sinto acolhida, eu me sinto amada. Eu ouço e eu sinto isso. Então, Deus, para mim, é a minha vida, é a minha essência. A família é a base, porque Deus está dentro de mim também, sabe? Então, se não fosse Deus na minha vida, de permitir que eu aprendesse, de permitir tudo isso, o meu humano jamais seria possível de nada disso, sério. E é bom que as minhas crianças, elas também percebem isso, sabe? Elas percebem a experiência. Por exemplo, Daniel, pelo autismo, ele consegue compreender apenas o que vê, só o concreto. E uma das minhas dores e medos lá atrás era de que, como que vai ser eu ensinar a fé para o meu filho, que não é palpável, que não é visto, não tem cheiro, como que eu vou ensinar? E Daniel hoje entende o que é fé. Daniel hoje entende o que é Deus, ele sabe quem é Jesus, entende? Então, por quê? Porque ele sente, ele sabe que há. Então, para mim não tem palavras Deus, né? Ele é tudo, onipresente, onipotente, é a minha vida. Agora, finalizando, a gente tem uma homenagem para você, um presentinho. Sério? Ai, que tudo! Nosso presentinho para você. Gente, que plástico foi essa, gente? Essa nossa Uau, Daisy, obrigada. Né? Faz parte da nossa família Golflix agora. Que bom, obrigada. Né? Já te agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Vamos tirar daí um pouquinho? Agradecer você ter aceitado o nosso convite. Que alegria ter tido você aqui hoje. Tanto engrandeceu a gente com a sua história de vida e com certeza você está fazendo a diferença no mundo. E já depois nós vamos já marcar um outro programa, que eu já tô aqui com a Carla, que ela quer um programa com você e ela, que é a mãe também. Já quero. E quando ela vier aqui, a gente marca mais um, porque é um assunto que a gente realmente precisa falar. Sim, né? precisa, E que alegria de você ter vindo contar a sua história, abrir seu coração. Né? E com certeza você está mudando a vida, está colocando o mundo melhor. Ai, meu Deus, obrigada. Assim, eu fiquei muito lisonjeada, assim, porque eu falei, uau, né, que legal, assim, ouvir de mim, porque a gente tem essas, eu vou colocando lá, enfim, mas o meu coração se alegra mais pelo, como eu disse, levar esse olhar diferente. Uma mensagem. Né? Uma mensagem, uma maneira de ser, é o meu jeito, né? E eu fico muito, muito feliz do espaço que vocês colocaram aqui para falar sobre autismo. E você já está pensando aí, né, novamente. Isso é que é importante, porque se a minha maneira de ser, pensar e falar consegue cativar no sentido de trazer novamente o assunto, porque não se trata da Daisy, não se trata do Daniel, se trata do assunto, né, da informação. Eu fico muito feliz e muito grata. Me chamem sempre que quiserem, eu venho sim, tá? E que Deus dê muita, assim, que seja muito promissor o trabalho aqui de vocês, viu? Amém. Vocês também, meninos, ó, muito bacana. Fiquei todo feliz, cheio, né? Ai, tá saindo, cadê? Põe coração aí, sai coração.
Mas, Obrigada. olha, quanto conhecimento. Eu falo com a Clícia aqui, né, com a equipe, que cada pessoa que vem aqui a gente aprende muito. Isso aqui é pra vida, né, Deise? Então, gente, compartilha, que é uma aula realmente, né? Muitas mamães, pais, familiares. E a primeira coisa é Deus, muito amor envolvido nisso tudo que eu aprendi aqui. Vou comprar um dinossauro pro meu amiguinho. Veja a cor que ele gosta, já compra na cor. Exatamente, mas sensacional. Ai, que Aprendi bom. muito, muito mesmo. E você precisa seguir a Deise lá na rede Sim. social dela. Qual que é o seu Instagram mesmo? Então, né? meu Instagram é @deisesilva.autismo. Isso aí. Né? Eu tenho também o Facebook, também acho que tá o mesmo jeito, deisesilva.autismo. Facebook? É uma página tá só do... junto lá. Sim. Então, lá olha, tá até sem postar alguns dias, porque eu tive aí, né, uns probleminhas aí de saúde, foi preciso... Na medida do possível, né, Foi preciso eu me recolher um tempo, mas já vou voltar. Sempre eu tô colocando lá dicas. Eu tenho um público-alvo que são os professores, né? Embora eu falo com mães também, né? Elas me chamam ali, vamos falar, assim, que eu faço um trabalho de... Eu não vou falar mentoria, mas de orientação. Então, eu atendo também, se quiser entrar em contato, a gente vê. Eu estou atendendo mães, atendo professores, eu tenho algumas alunas, porque eu fiz o curso, né? Também ofereço o curso de Educadores de Sucesso no TEA. No momento, o carrinho está fechado, mas assim que der, a gente vai abrir novamente. E me siga lá que eu vou colocando. Coloca lá também, gente, assim, o que vocês querem saber. Eu falo tal coisa. Às vezes eu coloco a caixinha de perguntas, eu esqueço de pôr a caixinha de perguntas. Manda lá por direct. E o que eu souber, eu passo. E o que eu não souber, eu pesquiso e coloco lá também. Sensacional. Gratidão, tá bom? Tá Agradecer certo, a obrigada. Dinha, que nos Isso. vestiu hoje, né? Nosso look lindo. Outono e inverno? Fala que já. Gente, eu amei, coleção combinou linda com lá. o meu. Eu vim ali, eu tinha que sentar no meio, né? Porque Na assim, fotinha tinha você vai várias- ficar no meio e vai ficar tudo Porque combinadinho. as cores certinhas. E olha que vocês não me avisaram. Esse que é conexão. Sensacional, Transmimento de pensação, eu costumo falar. Que chique. Isso é superpoder. Poder aí, né? Verdade. Ai, gratidão, gente. Muito bom. Compartilhe aqui esse conteúdo que é pra vida. Acabou já? Acabou. Já? Então, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até a próxima Obrigada. quarta. Tchau, obrigada. Obrigada. Que legal.